Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Tudo bem? Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes, espectadores. Uma semana melhor para todos nós do que foi a passada, esperamos. É verdade, é o que nós esperamos mesmo. Ô Vera, a gente vem falando muito aqui na programação sobre as medidas mais restritivas que diferentes cidades, diferentes estados, em alguns casos, vem adotando para tentar frear a disseminação da Covid-19. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, o presidente Jair Bolsonaro está muito longe de mudar a atitude dele em relação ao combate à doença. Prova disso foi o que aconteceu ontem, que foi aniversário do presidente, né? Exatamente, Cássia. A gente está vendo medidas desencontradas ainda nos municípios, principalmente. Alguns tentando articulações regionais para fazer com que essas medidas sejam mais efetivas. Os governadores, ou muito extenuados por já terem adotado medidas restritivas e estarem enfrentando uma queda de popularidade em função disso, ou hesitantes em acompanhar as medidas dos municípios. E, enquanto isso, o presidente da República usou o domingo para promover uma nova aglomeração, dessa vez em razão do seu aniversário, limpou a mão lá no espelho d'água do Palácio da Alvorada, que não tem nenhum tipo de controle sanitário, depois limpou a mão na roupa, pegou no bolo, deu para as pessoas. Então, quer dizer, mais uma prova, mais uma festa clandestina, né? Dessa vez promovida pelo presidente da República e num prédio oficial, num palácio, que é uma posse de todos nós e não a casa da sogra, casa da mãe Joana. E aí a gente vê que as coisas não vão mudar, né, Cássia? A gente tem hoje um Ministério da Saúde, que não é que ele esteja acéfalo, ele tem duas cabeças, ele é um monstro de duas cabeças. Tem um ministro ainda não exonerado e outro ainda não empossado, convivendo, sem que haja medidas por parte do Ministério da Saúde, como é necessário nesse momento. A gente precisa de articulação nacional. E o pior é a razão disso, né? Muito se discute nos bastidores, eu mesma falei com parlamentares, falei com alguns integrantes do governo hoje, que a razão da demora da exoneração do general Eduardo Pazuello é porque o governo estaria procurando um lugar para colocá-lo, para que ele mantenha o foro nas ações a que vai responder em razão do seu trabalho na pandemia. Então, você veja, as prioridades estão todas deslocadas e a gente entra a semana tão desarticulado quanto saiu a passada. Sem dúvida. Na semana passada, Vera, você conversou bastante conosco a respeito da possibilidade de ter no Brasil um lockdown nacional, uma medida restritiva num âmbito nacional. E aí nós tivemos ontem a divulgação de uma carta que, aliás, deve ser entregue hoje ao presidente da República, e uma carta subscrita por economistas, por personalidades do mundo da economia. Então, tem ali gente que já foi presidente do Banco Central, economistas de renome. Uma coisa interessante reúne pessoas de diversas gerações e reúne pessoas de diferentes matizes políticas, em uníssono, falando o quê? Que precisa ter uma mobilização coordenada no âmbito nacional para combater Covid-19. Fala muito do que você já falava conosco na semana passada. Será que esse tipo de iniciativa, por parte aí de economistas, é suficiente para fazer o presidente da República mudar em alguma coisa esse tipo de comportamento que ele tem apresentado desde o início da pandemia? Eu duvido que seja, infelizmente, Cássia, porque o presidente não ouve ninguém. Ele não ouve os seus aliados, não ouve os seus próprios assessores, muito menos ouvirá um grupo tão plural a quem ele certamente vai atribuir a pecha ou de comunista, ou de petista, ou de inimigo dele. Então, eu acho que ele vai dar de ombros para essa carta quando ele a receber. Mas é um alerta muito
muito, muito eloquente de que alguma coisa está andando, de que alguma coisa está avançando no sentido de a sociedade não tolerar mais o que está acontecendo. A semana passada a gente já teve alguns desses alertas. Se formou uma coalizão de advogados para defender pessoas que venham a ser perseguidas judicialmente pelo Estado brasileiro. Isso é um alerta. Quando você junta economistas tão diversos quanto Armínio Fraga, Pedro Malan, Gustavo Franco, de um lado, e de outro, Laura Carvalho, Mônica De Bolle, que inclusive tem divergências públicas com estes outros economistas, e todos em uníssono falam na necessidade de um lockdown, você já desmonta aquele discurso de que ou é economia ou é salvar vidas. A carta deixa muito claro que não se salva a economia sem frear a pandemia e que para isso é necessário agora um lockdown, porque a gente chegou numa situação de descontrole absoluto e necessário um auxílio mais forte do que o auxílio emergencial aprovado na semana passada. Então, isso aí vai sim chegar ao ouvido, por exemplo, do Paulo Guedes. Mostra um isolamento enorme do ministro da Economia, que permanece no governo tentando provar algo, talvez para si mesmo ou para os seus pares, mas que agora fica absolutamente isolado em relação a esses outros economistas. Há, inclusive, banqueiros, herdeiros de grupos econômicos importantes assinando a lista, ex-presidentes do Banco Central. Então, é um grupo de peso, um grupo de pessoas que já estiveram à frente dos principais postos, tem ex-ministros da Economia, da Fazenda, né, ex-presidentes do Banco Central, pessoas que já estiveram na posição de comando e que sabem fazer política pública. Então, isso mostra um isolamento enorme do presidente. Certamente será ouvido lá no mercado financeiro, na ponta, que é um setor que ainda dá algum tipo de sustentação a Bolsonaro, e certamente será ouvido no Congresso. O Congresso tem ouvidos para escutar esse tipo de apelo quando ele vem de um grupo tão importante. Então, as coisas vão se movendo. Eu costumo dizer que impeachment é um alinhamento de astros. Precisa ter rua, precisa ter a economia muito ruim e os agentes econômicos a favor do impeachment, e aí chega no Congresso. Então, a gente está tendo uma sucessão de pequenas mexidas nos humores da sociedade que mostram que, se o Bolsonaro não fizer nada, se ele achar que pode seguir servindo bolo sujo para as pessoas, aí a coisa não vai mais ser sustentável, porque a gente está vendo caos e barbárie na ponta. É isso, caos e barbárie. É disso que a gente tem falado desde o início dessa edição, mais uma vez, infelizmente. Números ruins, fila em cemitério para enterrar as pessoas, ouvintes escrevendo para cá, falando que tiveram que fazer algum tipo de serviço em cartório, e chega lá, tem fila de gente pedindo atestado de óbito, fila de gente para começar inventário, prazo maior, justamente pelo altíssimo número de casos, altíssimo número de mortes que a gente continua tendo aqui no país. A questão do oxigênio vai ficar muito séria, Sim. Cássia. A gente tem estados grandes vivendo situações que estão chegando ao nível do que ocorreu em Manaus. Manaus chocou o país inteiro, mas aquele choque que a gente tem, né, que vai lá, faz hashtag nas redes sociais, mas para uma boa parte do país, ainda é uma coisa isolada. Não é isolado. É uma coisa que está se generalizando no Brasil, pessoas não tendo oxigênio para respirar. E a gente vai ter problemas, já fala desde a semana passada, com medicamentos também. Hoje a gente chega e vê a notícia de que a Anvisa teve de adiar uma reunião para tratar da compra de medicamentos porque esqueceu de mandar um e-mail. Então, a gente está num grau total de incompetência e falta de gestão em todas as esferas. A população não vai ficar em casa, calada, assistindo a isso. O Bolsonaro tem que saber que não adianta servir bolo com a mão suja para as pessoas. Ele precisa governar o país. Ou, então, abrir mão de governar o país, ou, então, ser retirado do governo do país por quem tem prerrogativas para fazê-lo. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Cássia. Um bom jornal para você.